Bom dia, vereadores, vereadoras, público presente, especial os moradores do Jardim do Marquês, espectadores da TV Câmara. É com satisfação que damos início a mais uma sessão do Poder Legislativo de Jacareí e, para tanto, solicito que a primeira secretária faça a verificação de presença no plenário. Bom dia, vereadores e vereadoras presentes. Rose Gaspar, Edinho Guedes, Rogério Timóteo, Fernando Ramos, Arildo Batista, Hernani Barreto, Ana Lino, Paulinho do Esporte, José Francisco, Edgar Sasaki, Valmir do Parque Meia Lua, Maurício Raca. Temos número, senhor presidente. Sobre a orientação de Deus e o coração inteiramente voltado à pátria e à cidade ao qual servimos, declaro aberta a presente sessão e convido a todos que acompanhemos a execução do hino nacional brasileiro. Bom dia a todos. Então Jesus contou-lhes essa parábola. Se um de vocês tem 100 ovelhas e perde uma, será que não deixa as 99 no campo para ir atrás da ovelha que se perdeu até encontrá-la? E quando a encontra, com muita alegria a coloca nos ombros.
Chegando em casa, reúne amigos e vizinhos para dizer: alegrem-se comigo, eu encontrei a ovelha que estava perdida. E eu lhes declaro, assim, haverá no céu mais alegria por um só pecador que se converte do que por 99 justos que não precisam de conversão. Não havendo pedido de alteração ou retificação, declaro aprovada a ata da 10ª sessão ordinária, realizada no dia 9 de abril de 2014. Entramos agora na primeira fase da sessão, a fase dos expedientes. Solicito que a primeira secretária faça a leitura dos trabalhos apresentados pelos vereadores. Moção congratulatória que registra o transcurso do Dia Internacional da Enfermagem, 12 de maio, e cumprimenta os profissionais que atuam na área, especialmente os pertencentes aos quadros da Prefeitura Municipal de Jacareí, da Santa Casa de Misericórdia de Jacareí, do Hospital São Francisco de Assis, do Hospital Alvorada Tívia, do Hospital Policlin de Jacareí, do Plantão 24 Horas da Unimed e do Hospital Antônio Afonso. O Dia Internacional é comemorado mundialmente desde 1965. A data oficial, 12 de maio, foi decidida pelo Conselho Internacional de Enfermeiros em 1974 para assinalar os contributos dos enfermeiros e enfermeiras na sociedade e por ser a data do nascimento de Florence Nightingale, conhecida a mãe da enfermagem moderna. Nightingale foi uma jovem que se rebelou contra o papel submisso que as mulheres exerciam na sociedade de sua época, destinadas ao casamento e à maternidade. Por isso, ela se tornou enfermeira, profissão normalmente exercida por freiras. Ela se destacou por organizar e chefiar uma equipe de 38 enfermeiras voluntárias que partiram para o fronte da Guerra da Crimeia em 1853 até 1856, onde tratavam dos soldados feridos. Depois, na volta a seu país natal, também desenvolveu grandes esforços para melhorar as condições de tratamentos médicos dados a pobres e indigentes. Além disso, foi ela quem lutou para dar à atividade um caráter profissional, fundando a Escola de Enfermagem do Hospital St. Thomas, que depois receberia seu nome. Lá foram lançadas as bases do ensino de enfermagem e de lá saíram as primeiras enfermeiras diplomadas. No Brasil, entre 12 e 20 de maio, comemora-se a Semana da Enfermagem, que relembra outra mulher que se dedicou à mesma profissão, primeiramente em nossa terra, a baiana Ana Nery, Ana Justina Ferreira Nery. Nascida em 13 de dezembro de 1814, Nery morreu em 20 de maio de 1880, foi uma mulher de posse que deixou uma vida tranquila para servir voluntariamente como enfermeira na Guerra do Paraguai, 1865 a 1870, cuidando dos soldados brasileiros na frente da batalha. Enquanto acompanhante que cuidava dos enfermos, a enfermagem existe desde a antiguidade. Tornou-se uma prática não profissional durante a Idade Média e era desenvolvida por religiosas, principalmente como uma forma de sacerdócio. Só depois da atividade da Florence Nightingale, a atividade receberia status profissional. Inicialmente feminina, a profissão hoje é exercida por ambos os sexos. No Brasil, a formação de pessoal de enfermagem para atender inicialmente aos hospitais civis e militares e, posteriormente, às atividades de saúde pública, principiou com a criação pelo governo da Escola Profissional de Enfermeiros e Enfermeiras no Rio de Janeiro, junto ao Hospital Nacional de Aliados do Ministério dos Negócios do Interior. Esta escola, que é de fato a primeira escola de enfermagem brasileira, foi criada pelo Decreto Federal 791, de 27 de setembro de 1890, e é denominada hoje Escola de Enfermagem Alfredo Pinto, pertencendo à Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro. Atualmente, a profissão de enfermeiro ou enfermeira é regulamentada por lei e existe tanto no nível técnico, ensino médio, quanto no ensino superior. Da mesma maneira, existe o Conselho Federal de Enfermagem, o COFEN, com seções de diversos estados brasileiros. Ao fim, respeitosamente, requeremos à presidência desta Casa sejam adotadas as providências habituais para a divulgação da presente manifestação. A autora, vereadora Ana Lino. Moção 664, registro transcurso do Dia Mundial da Liberdade de Imprensa, 3 de maio. A autora, vereadora Ana Lino. Moção 666,
Registro o transcurso do Dia das Mães, que este ano será celebrado em 11 de maio e cumprimenta todas as mães de nossa cidade com especial carinho, dedicado à senhora Ida Bila da Silva, mãe da vereadora Ana Lino. Autora, vereadora Ana Lino. Moção que cumprimenta o senhor Manuel José da Costa, presidente de honra da Igreja Evangélica Assembleia de Deus em Jacareí, Ministério Madureira, pelo transcurso do seu aniversário comemorado em 2 de maio. Neste ensejo, parabenizamos o pastor, desejando-lhe muita saúde, felicidade e sucesso em seus objetivos, manifestando nosso reconhecimento pelo maravilhoso trabalho que desempenha como pastor e presidente de honra da Igreja Evangélica Assembleia de Deus na cidade de Jacareí. Autor, Rogério Timóteo. Moção 668, registra o transcurso do Dia do Profissional de Marketing, 8 de maio, e cumprimenta os que atuam na área no município de Jacareí. Autora, vereadora Ana Lino. Moção 676, registra o transcurso do Dia Nacional do Artista Plástico, 8 de maio, e cumprimenta os profissionais de nosso município, em especial o artista plástico Geraldo Magela Borbagato. Autora, Ana Lino. Moção 677, parabeniza a Fundação Cultural de Jacareí José Maria de Abreu pela promoção do Circuito Cultural de Dança, realizado em comemoração ao Dia Internacional da Dança, 29 de abril, e cumprimenta academias e escolas de dança. Autora, vereadora Ana Lino. Moção 678, parabeniza os organizadores da festa de São Benedito, realizado no dia 4 de maio, no distrito do Parque Meia Lua. Autor, vereador Valmir do Parque Meia Lua. Moção 679, felicita a comunidade do Conjunto 1º de Maio por ocasião do 24º aniversário de fundação do bairro e parabeniza a Fundação Cultural de Jacareí José Maria de Abreu pela programação comemorativa oferecida à população local. Autor, vereador Valmir. Moção 680, cumprimenta e agradece o Departamento de Trânsito da Prefeitura Municipal de Jacareí pelo excelente trabalho realizado pelos agentes de trânsito na procissão da festa de São Benedito, ocorrida no Parque Meia Lua, no dia 4 de maio. Autor, vereador Valmir do Parque Meia Lua. Moção 684, parabeniza o apóstolo Florival Vendramini e toda a sua equipe pelo excelente trabalho desenvolvido na realização da primeira Caminhada da Vitória, ocorrida no dia 1º de maio próximo passado. Enaltecemos o louvável objetivo do evento, no qual muitos cristãos marcharam e celebraram que Jesus Cristo é o Senhor. Autor, vereador Fernando da Ótica. Moção 685, congratulatório ao pastor Manuel José da Costa, presidente de honra da Igreja Evangélica Assembleia de Deus Ministério Madureira, que aniversariou em 2 de maio do corrente. Nesta oportunidade, manifestamos também ao pastor Manuel a nossa gratidão por todo o trabalho que desenvolve em prol da comunidade, desejando-lhe muita saúde e felicidade. Autor, vereador Fernando da Ótica. Moção 686, registra o transcurso do Dia Mundial da Liberdade de Imprensa, 3 de maio, e cumprimenta os jornais Diário de Jacareí e o Vale. Autor, vereador Fernando da Ótica. Moção 688, congratulatória ao padre José Roberto Fortes Palau pela nomeação a bispo auxiliar da Arquidiocese de São Paulo. Autora, vereadora Rose Gaspar. Moção 689, congratulatória ao mesa-tenista Rafael Nakamura pela conquista do título de campeão regional de tênis de mesa. Autora, vereadora Rose Gaspar. Moção 693, parabeniza os festeiros senhora Maria Antônia Mateus e senhor Raimundo Mateus, bem como cumprimenta os colaboradores pela realização da 26ª Festa de São Benedito, ocorrida no dia 4 de maio, no Parque Meia Lua. Agradecemos o apoio e a participação das equipes do SAI e da Ambiental, do senhor Everaldo Bispo, subprefeito do Parque Meia Lua, do pároco padre Jorge Fernandes Jesurade, e da equipe de cozinha, senhora Terezinha, senhora Maria Aldagisa, dona Preta, dona Maria do Laércio, dona Tereza, dona Glória, dona Rose, dona Benedita, dona Amida, dona Doca, dona Odete e senhora Zélia. A moção visa o reconhecimento dessas importantíssimas pessoas, não somente pela preparação e organização da 26ª Festa de São Benedito, mas também pela muita dedicação e eficiência que demonstraram em tudo o que fazem para a comunidade. Por fim,
parabenizamos todo esse trabalho que envolveu diversas entidades e pessoas, demonstrando que os resultados advêm da soma de esforços, pois só assim melhores índices nas áreas sociais serão alcançados, projetando o nome da querida Jacareí de forma positiva. Autor, vereador José Francisco. Moção 694. Congratulações à Fundação Cultural de Jacareí José Maria Abreu pela realização do Circuito Cultural de Dança, evento comemorativo ao Dia Internacional da Dança, 29 de abril. Autor, vereador Valmir do Parque Meia Lua. Moção 692, a Secretaria Estadual de Logística e Transporte do Estado de São Paulo, solicitando providências urgências no que tange à iluminação e sinalização do antigo traçado da rodovia Dom Pedro I, neste município. Autor, vereador Valmir do Parque Meia Lua. Requerimentos. Requerimento 682, a EDP Bandeirantes Energia S.A., solicitando providências urgentes quanto a cabo de energia caído na rua Paulo Iazete, em frente ao número 31, na Vila Garcia, neste município. Autor, vereador Valmir do Parque Meia Lua. Requerimento 687, ao 41º Batalhão da Polícia Militar do Interior, solicitando a realização de rondas no Jardim Santo Antônio da Boa Vista, principalmente no entorno da Unidade Básica de Saúde e da Escola Estadual Professora Maria Umbelina de Azevedo. Autor, vereador Fernando Ramos. Requerimento 692, à Secretaria Estadual de Logística e Transporte do Estado de São Paulo, solicitando providências urgentes no que tange à iluminação e sinalização do antigo traçado da rodovia Dom Pedro I, neste município. Autor, vereador Valmir do Parque Meia Lua. Requerimento 695, ao 40... Por favor, eu gostaria que todos os vereadores quisessem assinar esse requerimento com a gente. Eu gostaria que fizesse esse favor. Requerimento 692. O senhor quer que todos assinem o 692, vereador? A Secretaria Estadual de Logística. Ok. Requerimento 695 ao 41º Batalhão da Polícia Militar do Interior, solicitando a intensificação de rondas nas proximidades da unidade da Faculdade Anhanguera, localizada na Avenida Santa Cruz dos Lázaros, no bairro Santa Cruz dos Lázaros. Autor, vereador Rogério Timóteo. Requerimento 696, a EDP Bandeirantes Energia S.A., solicitando que seja melhorada a iluminação pública na Avenida Santa Cruz dos Lázaros, no trecho de frente da unidade da Faculdade Anhanguera, no mesmo bairro, neste município. Autor, vereador Rogério Timóteo. Requerimento 697, a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, solicitando providência para a entrega de correspondências na viela localizada na rua Afonso Berardinelli, no centro. Autor, vereador Rogério Timóteo. Pedidos de informação. Refere-se à reativação do Conselho Municipal do Meio Ambiente. Autor, vereador Edgar Sasaki. Pedido de informação em votação. Vereadores favoráveis permanecem em comissão e os contrários se manifestem. Senhor presidente, Pois não? gostaria de justificar meu voto e fazer o esclarecimento. Conforme conversa com o governo, está sendo discutido essa questão. Provavelmente será montado esse conselho o ano que vem, e esse conselho não é tão simples, porque tem que saber se é consultivo ou deliberativo, e também haverá aí um processo de convidar a sociedade civil para participar e fazer parte desse conselho. Então, já está sendo conversado para ser montado esse conselho. Senhor presidente, também querendo colaborar com essa informação, acho que hoje, pelos temas aí que estão aí sendo colocados, a questão da transposição da água do Rio Paraíba, muitas questões ambientais, eu acho fundamental que esse conselho realmente venha a existir, mas lembrando que a pergunta quando se fala de alguma coisa que vai ser reativada, é de uma coisa que já existe.
o conselho não existe. Então, na verdade, ainda será consolidado esse conselho. Portanto, eu acho que então fica difícil para a gente aprovar esse pedido de informação, tendo em vista que o Zé Francisco já esclareceu ali que está sendo formulado a composição desse conselho para que a gente possa realmente ter, efetivamente, algo muito importante para a cidade. Então, nesse caso, eu acho desnecessário responder a pergunta, tendo em vista que o conselho não existe, então não tem como reativá-lo. Justificando meu voto, o fato de nós estarmos questionando a respeito do Conselho Municipal de Meio Ambiente é que esse conselho já existiu. Agora, para ele ter a reativação, no caso, ele precisa ter a nomeação dos membros desse conselho. O conselho foi criado durante o período em que foi criada a lei orgânica e, posteriormente, existem decretos e leis específicas em cima disso aí. Então, há uma necessidade de se fazer essa nomeação desses membros, no caso. Que eu saiba, os membros são, se eu não me engano, são 13 membros nesse conselho, e o conselho, que eu sei, ele é opinativo. Senhor presidente, para justificar o voto também, quando se trata de conselho, a gente percebe que o quê? O conselho é formado por conselheiros, que vão opinar, né, vão dar conselhos do que se refere ao meio ambiente para que possa melhorar. Mas nós percebemos o quê? Que a atual administração não está preocupada com o meio ambiente, né? Então, fica aqui a minha contribuição nesse pedido de informação. Sou favorável ao pedido de informação. Senhor presidente, só justificando o voto contrário, eu acho que o vereador Edgar é pertinente o assunto levantado por Vossa Senhoria, até porque o nosso mandato tem acompanhado desde 2009 a questão da transposição da água. Eu acho pertinente, acho que o pedido de informação, ele não tem o motivo de ser aprovado nesse momento, até porque vamos conversar e vamos reativar esse conselho. Cabe ao setor da sociedade civil e ao poder público reativá-lo. Que existe o decreto da formação do conselho, existe decreto, ele foi infelizmente desativado e até a culpa não é só do poder público, a culpa é de toda a sociedade junto com o poder público que não conseguiu manter o conselho ativado. Eu acho que cabe a nós também colocar essa discussão na pauta e fazer com que esse conselho volte a ter um papel importante na sociedade. Mas, da forma como o senhor faz, eu sou contrária ao pedido de informação. No entanto, favorável à manutenção, à reativação do conselho. Senhor presidente, eu gostaria de complementar essas informações para que fique bem claro que, na verdade, a partir de 2010, nós tivemos a legislação nacional, que é o Plano Nacional de Meio Ambiente. Então, mudou totalmente o conceito com relação à composição. Então, se for para reativar aquele que já existiu, nós vamos ter falhas na composição desse conselho. Então, por isso que está sendo reformulado para criar um conselho de acordo com as normas hoje vigentes. E como muito bem disse o vereador Zé Francisco, esse conselho vai ser paritário, com representantes da sociedade civil e do poder público. Por isso, eu sou contrário à reativação nos modos que está. Você concede uma parte? O conselho já é paritário, tá? Então, eu acho que não precisa ser refeito Pela ordem, por gentileza, gente. Aqui, a gente só está justificando o voto e não existe a parte na justificativa de voto. Eu entendo a ideia, eu acho que é um tema interessante para se debater nos temas livres, mas só para a gente respeitar o regimento e seguir aqui o que está regulamentado. Só concluindo, então, senhor presidente, justificativo do meu voto, o ponto não se restringe à composição paritária ou não, e sim a todas as diretrizes relacionadas ao meio ambiente. Então, e não só a composição. Por isso eu sou contrário. E a criação de um fundo municipal do meio ambiente, que hoje também não existe. Mais alguém gostaria de justificar o voto? Então, pedido em votação, os vereadores favoráveis permanecem na comissão e os contrários se manifestam. Pedido 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, rejeitado por 7 votos contrários. Pedido de informação 671, refere-se ao terreno localizado na Avenida Papa João 23, entre a Capela São Benedito e o Espaço Cultural da Guarda Civil, no Conjunto São Benedito. Autor, vereador Edgar Sasaki. Senhor presidente, justificando o voto também, vou esclarecer já.
O terreno, sim, é da municipalidade, pertence ao município, e constatei, através da minha equipe, que realmente está sujo. Pedimos a limpeza, né? E não tem projeto, né? Não há projeto nenhum para nenhuma construção de uma praça. E isso depende, obviamente, da iniciativa do Executivo. Então, a resposta já está dada. É do município, realmente está sujo, já pedimos a limpeza e não há previsão de construção de praça lá neste momento. Portanto, sou contrário ao pedido de informação. Até porque já esclareci. Nobre presidente, essa área ao qual se refere ao pedido de informações, nós fomos já lá outro dia, filmamos o local, passamos lá outro dia também, vimos lá sofá jogado, caramba, mas agora fiquei surpreso ao saber que aquela área lá é pública. Porque, gente, pelo amor de Deus, uma área pública naquele local, daquele jeito, é uma falta de, você entende? É uma falta de responsabilidade, pelo amor de Deus. Seu voto, vereador. Eu sou favorável a esse pedido de informação, porque o pessoal lá não aguenta mais. Mais alguém? Só para justificar o voto também, senhor presidente. Até o Arildo, a atitude dele é boa, de estar passando a informação, mas quando o vereador faz um pedido de informação, ele quer um documento na mão, por escrito, por parte do Executivo, para que ele tenha aqui os dados para poder passar para a população. Eu sempre digo que nós somos cobrados pelas pessoas e nós não temos acesso ao governo. E por não termos acesso à prefeitura, nós precisamos de documentos escritos para que podemos ter a informação para passar para as pessoas. Então, seria conveniente vir por escrito. Eu tenho um pedido de informação aqui que foi dada uma resposta esdrúxula demais. Então, um documento é importante. E esse terreno é importante, sim, que se faça a manutenção. Não só a manutenção dos terrenos que seja da prefeitura, quanto o que não é. Eu estive no cemitério recentemente, estava lastimável lá. Então, pelo menos o arroz com feijão tem que ser feito, que é aquela manutenção do dia a dia. Meu voto é favorável ao pedido de informação. Mais alguém? Fica localizado na área central. Senhor presidente, justificando o voto, eu vou muito mais no fim do que nos meios. Eu acho que a gente ter um documento na mão não vai resolver o problema. E quando o pedido é mal formulado, ele recebe, obviamente, uma resposta que às vezes não é interessante para o vereador, que não é o caso desse pedido aqui. Esse pedido foi muito bem formulado, porém ele já está sendo respondido pelo vereador Arildo, que é o líder do governo. Porque quando se pergunta, essa área é pública ou não, e o vereador já responde, não, essa área é pública, está sendo limpada ou não, não está sendo limpada, gente, o problema já está colocado, nós temos que buscar a solução agora. Então, a solução é a gente cobrar o executivo, como todos aqui fazem, né, e a gente tentar, talvez, também, um recurso com o governo do Estado, com algum deputado, para a gente poder fazer uma praça nesse local. Por isso, eu sou contrário a esse pedido de informação. Senhor presidente, para justificar o voto também, o que acontece é o seguinte, é que muitas coisas que são faladas aqui também, principalmente pela base do governo, depois a gente vê que demora para ser executado, que nem falou que vai lá fazer a limpeza do local, né, do terreno. Enfim, então é complicado. Agora, quando o vereador fala que um documento não vai resolver nada, me desculpe, vereador, mas o senhor está na área, o senhor é advogado, tudo, o documento resolve, sim, lógico que resolve. E essa aqui é uma casa de leis que precisa de documento na mão. Então, com certeza absoluta, eu sou favorável ao pedido de informação. Justificando o voto contrário, senhor presidente, eu acho que pedido de informação, a gente já tem falado nessa sessão aqui por diversas vezes, pedido de informação é uma prerrogativa que o vereador tem de perguntar e é uma prerrogativa desse plenário acatar ou não o pedido de informação. Está respondido, a área é pública, se é pública, por que não limpa? Existe um pedido, inclusive do vereador Itamar, que já passou aqui na sessão de Câmara, pedindo a solicitação desse serviço e que já tem a resposta do líder do governo que esse serviço será executado. Ninguém está tapando o sol com a peneira, até porque a comunidade, eu estive lá na quinta-feira passada e existe esse pedido mesmo, e a solicitação será feita. Então, o pedido de informação não tem porquê gerar mais uma burocracia se ele está sendo respondido. Esse é o problema. O fato de votar contra ou favorável a um pedido de informação não quer dizer que esse vereador é melhor ou pior que o outro. Aqui é posição política e uma decisão que nós podemos tomar. Afinal de contas, esse plenário existe para isso. Os nossos votos estão aqui para serem contabilizados. Eu sou contrária.
Presidente, por favor, eu gostaria de dizer que eu também já estive lá no SECAP, lá, Conjunto São Benedito. É precário mesmo, lutei muito para te retirar o lixo e foi colocar de novo. Agora, o Hernandes dizer que precisa trazer uma verba de deputado para fazer uma praça, e o PTU que foi feito? Cadê o PTU que cobraram tão caro? É para praça, é para limpeza de praça, filho. Então, meu voto é favorável. Senhor presidente, deixa eu falar uma coisa aqui também. Nós temos que entender o seguinte: para se cobrar um munícipe que tem um terreno sujo, para se cobrar, nós temos que dar o exemplo. Temos que ser o próprio exemplo para cobrar a população de certos problemas que acontecem, porque é um absurdo ter um terreno que é da prefeitura sujo e ela querer colocar uma multa no munícipe, sendo que o terreno do munícipe está sujo e o da prefeitura também. Então é um absurdo. Eu ia até votar contrário a esse pedido de informação, mas eu sou sincero em dizer aqui para a população, já que a prefeitura deixa o terreno sujo, o porquê querer cobrar colocando uma multa sobre o cidadão? Negativo, negativo, tem que passar sim. E é claro, cada um tem o poder do voto que quiser dar, como foi falado aqui pela vereadora. Eu sou contrário a essa situação e tem que ser aprovado. Senhor presidente, só justificando o voto, eu estive essa semana juntamente com os diretores da equipe do SECAP, do São Benedito, e lá nós temos vários setores, vários lugares divididos em como se fossem lojas, como se fosse ponto de comércio. E é uma área da prefeitura. E lá nós estamos negociando, acertando já junto à Secretaria de Esporte, para que a equipe do SECAP cuide daquela área. Então, a gente já está em andamento, o Arildo já fez a resposta, já conversei com o pessoal lá daquela área, principalmente da equipe da diretoria do São Benedito. Então, eu acho que não é necessário, e eles também vão participar com a gente e vão começar a cuidar daquela área. Então, eu sou contrário. Presidente, eu também sou contrário e até falo muito na bancada, o vereador Hernani sabe, que eu bato sempre, se tiver a resposta de cada pergunta, não tem necessidade de encaminhar esse pedido de informação, mas que seja, e como pode até demorar, né, vamos dizer, a capina, a limpeza, mas temos que trabalhar para isso. Mas, dado as respostas, item por item, cada pergunta, eu não vejo o porquê encaminhar esse pedido. Então, meu voto é contrário. Pedido em votação, vereadores contrários, vereadores favoráveis permanecem na comissão e os contrários se manifestam. Pedido de informação aprovado com 5 votos contrários. 4, 5, 6... 7. Reprovado por 7 votos contrários. Pedido de informação 672, refere-se ao patrimônio e ao número de casas construídas pela Fundação Prolar de Jacareí desde 2000 até a presente data. Autor, vereador Maurício Raca. Senhor presidente, respondendo também esse pedido de informação, acho até uma pergunta importante, a população que está assistindo, todos ficam sabendo, porque às vezes o cara faz pedido de informação, recebe, mas ninguém fica sabendo também do que acontece. O patrimônio declarado no final do ano de 2013 para o Tribunal de Contas do Estado diz o seguinte: em imóveis, a Fundação Prolar tem R$ 1.608.651,65. Em dinheiro, né, em patrimônio financeiro, tem R$ 5.534.351,99. Desde 2001, foram construídas, com recursos próprios da Fundação Prolar, 471 casas, e do Minha Casa Minha Vida, 1.248 casas, num total de 1.719. Existe cadastro municipal de habitação? É uma das perguntas, existe sim. Aí que vem um detalhe. O que é
uma demanda, o que é uma fila de espera para casa. O que o Ministério da Cidade considera é pessoas que ganham de R$0 a R$ 1.600. Nesse caso, nós temos uma demanda de 4.000 inscritos, tá certo? Contrário ao pedido. Com as informações, o pedido de informação prestadas ao vivo e a cores aqui, o pedido está em votação. Senhor presidente, eu quero também fazer a colocação. A minha dúvida era de qual é o patrimônio da Fundação Prolar. Fundação Prolar, para quem não sabe, é uma entidade que é ligada à prefeitura, que ela tem autonomia para construir casas para as pessoas em nossas cidades, pessoas carentes. E eu perguntei qual é o patrimônio, porque eu tenho conhecimento, só não sei o valor exato, de que tem muito dinheiro. Ela tem muito dinheiro em espécie e também muitos imóveis que é patrimônio dela. Só que o vereador Arildo falou sobre a Minha Casa Minha Vida. Isso não é o teor da pergunta. Quero saber quantas casas ela construiu, porque a finalidade da Fundação Prolar é construir casas para as pessoas em nossa cidade. Não é fazer caixa, não. Ficar o dinheiro guardado. É fazer casas para quem precisa em nossa cidade. E eu não estou vendo o resultado. Lógico que meu voto é favorável. Senhor presidente, como é um assunto importante, né, porque eu estou acostumado com esse tipo de coisa, eu acho que eu até fiquei surpreso com o patrimônio que a Prolar tem em termos financeiros, 5 milhões. Gente, pelo amor de Deus, com 300 mil reais, eu resolvo o problema do Vila Ita 2. E aqui não fica abandonado lá, foi feita uma associação de moradores, de utilidade pública, sem fins lucrativos, e está abandonado. Então, eu acho que a Prolar deveria... Outra coisa, 450 casas é muito pouca, sendo que o loteador tem que doar 2% do total de lotes do empreendimento para a Prolar. E esse 1.400 casas, com todo respeito, ela apenas faz a inscrição das pessoas e passa para a Caixa Econômica Federal. E através dos recursos do Fundo de Garantia da Caixa, do trabalhador, e que são feitas essas casas. Então, eu acho o seguinte, que a Fundação Prolar deveria ser mais atuante, fazer mais casas para atender o povo, que a demanda é muito grande ainda na nossa cidade. Senhor presidente, para justificar o voto também, olha que interessante, né? 5 milhões a Fundação Prolar parado lá, né? Quer dizer, tá guardado, tudo bem, tá? Mas quantas casas poderiam fazer com esses 5 milhões? Casas populares. Agora, o nobre vereador, também líder do governo, o vereador Arildo Batista, falou a respeito das casas populares Minha Casa Minha Vida até R$ 1.600, né? Mas a dificuldade que é para aprovar um financiamento até o R$ 1.600, né? Diz, né, corre a meia boca aí, que facilitam muito para fazer o financiamento acima desse valor, mas até esse teto é um parto, não consegue. E sem contar que, enfim, quantas casas daria para fazer com esse dinheiro? Sou favorável ao pedido de informação do nobre vereador Maurício Raca. Senhor presidente, quero justificar o voto também. Olha como que há uma incoerência. Como que a facilidade acima desse valor, sendo que nós nem tivemos acima desse valor, nós só tivemos de 0 a 3 aqui, até 1.600. Então, quer dizer, a gente falar do Minha Casa Minha Vida é a gente falar do pedido de informação, porque está sendo solicitado quantas unidades foram construídas. Nós temos que lembrar que antes de 2000, antes do PT entrar nessa administração, acho que só na época do Dr. Telmo que construíram uma meia dúzia de casas, porque ninguém fez nada. Então, agora, 1.248 pessoas, famílias estão sendo beneficiadas. Inclusive, aqui hoje nós estamos recebendo o pessoal do Marquês e com certeza tem gente aqui que poderia ser beneficiado. E a gente tem que lembrar que o vereador que está fazendo o pedido, o Maurício Rack, trabalhou na Secretaria do Estado de Habitação e não trouxe uma casa para Jacareí. Não trouxe uma casa. Aí, não, mas a gente quis fazer a parceria assim com o município. Como quis fazer uma parceria? Sendo que custava uma casa 70 mil e eu quero dar 5 mil só. Que parceria que é essa? Então nós temos que ser francos com a população aqui. Vamos ajudar e vamos parar de ficar fazendo pedido aqui que não vai levar a lugar nenhum. Sou contrário ao pedido de informação. Senhor presidente, justificando o voto contrário, quero dizer o seguinte, o pedido de informação ele foi respondido. Agora, é óbvio que nós também
já há uns 3 meses, estamos pedindo para a Prolar fazer algumas ações que não é só a construção de casa. Tem o auxílio aluguel das pessoas que estão em área de risco. Existem vários auxílios aluguéis que existem e os vereadores têm obrigatoriedade de saber porque sai no boletim oficial. E vereador não pode ser analfabeto, e nenhum de nós somos, e nós sabemos quantos tem, até porque lemos o boletim oficial. Se não lemos, temos que ler. Outra coisa que nós temos que brigar para que a Prolar faça e que utilize esse dinheiro que está em caixa, que é a cesta básica de construção. E aí sim, que ela não tem sido feita há alguns anos e que isso é importante para aquelas pessoas que têm o terreno e que não têm a cesta básica. Eu acho que a gente tem que discutir a política da Fundação Prolar, porque as respostas ao pedido de informação, elas foram dadas aqui. Então, o governo federal tem colocado as casas que têm sido feita por uma gestão também da Prolar. Eu sou contrária. Pedido de informação em votação. Os vereadores favoráveis permaneçam na comissão e os contrários se manifestem. Pedido de informação rejeitado com 7 votos contrários. Pedido de informação. Cadê minha folha aqui? Só um minutinho. 674. Refere-se às obras de construção do novo prédio do Fórum. O projeto de obra de construção do novo prédio do Fórum encontrava-se sob a responsabilidade e supervisão da municipalidade? Aliás, a primeira pergunta, o projeto de obra da construção do novo prédio do Fórum foi elaborado por empresa especializada? 1.1. Em caso positivo, informar o nome da empresa e o valor gasto. 2. A referida obra, à época da execução, encontrava-se sob a responsabilidade e supervisão da municipalidade? 3. Em caso positivo, a supervisão era de responsabilidade de qual secretaria e de qual funcionário? Outra pergunta. O funcionário responsável técnico pela referida obra era devidamente habilitado com formação em engenharia civil e regularmente inscrito no CREA? Pergunta número 4. Procedem as informações veiculadas pela imprensa referentes à construção do novo fórum em área anexa à escola agrícola e ao abandono da obra iniciada? 4.1. Em caso positivo, informar a destinação que será dada às obras iniciadas e paralisadas. Autor, vereador Valmir do Parque Meia Lua. Pedido de informação em votação. Os vereadores... Senhor presidente, só quero justificar o voto, senhor presidente, porque esse pedido de informação deveria ser feito ao governo do Estado de São Paulo. Todo mundo sabe que essa obra é do governo do Estado de São Paulo. Vossa Excelência, inclusive, já esteve no Tribunal de Justiça, conversando com o presidente do Tribunal de Justiça, porque hoje nós temos aí um grande problema causado por isso, pelo Estado. No coração da cidade, agora a Prefeitura teve que intervir para fazer uma limpeza, colocar um gradil ali para ficar mais... claro, para que as pessoas não entrem lá dentro, virar uma cracolândia no centro da cidade. Então, eu acho que o pedido, como foi dito no pedido anterior, às vezes recebe uma resposta que não acolhe aquilo que o vereador quer escutar, porque o pedido foi mal formulado. Esse pedido tem que ser feito ao governo, é um requerimento ao governo do Estado de São Paulo. Por isso, sou contrário ao pedido de informação. Por favor, quando vem a verba ou federal ou estadual para fazer uma obra na cidade de Jacareí, a fiscalização seria da prefeitura. Que eu me entendo assim. Agora, por isso que eu quero saber a resposta do prefeito, porque se for só do governo do estado, eu for em São Paulo fazer reuniões e explicar que essa obra é do governo do estado, é uma vergonha em Jacareí, na Praça Três Poderes. Isso aí não pode acontecer. Por isso que eu pedi de informação. Senhor presidente, para justificar o voto também, olha que interessante, né? O povo precisa começar a olhar para essa situação que nós estamos vivendo. Aquilo ali já estava um tempão, né? Estava largado, aquele tapume ali, quer dizer, uma sujeira terrível ali. Eu não sei se eu estou falando besteira, mas eu imagino, não tem esses números, que já fazem uns 3 anos que aquilo ali estava uma lástima. Agora, quer dizer,
parece até que é um negócio eleitoreiro. Na véspera da eleição, aí a prefeitura vem lá, arruma bonitinho, limpa e tal, isso, aquilo. Por que não fez isso antes? Por que já não limpou antes? Então, a obra é do governo do Estado, mas a limpeza não é a prefeitura que está fazendo? Então, por que não limpou antes? Fica essa vergonha, comerciante com a banca de jornal ali, sofrendo. Quanto tempo aquele comerciante sofreu com a banca de jornal ali? Quer dizer, merece até uma moção aqui na nossa casa. Vou fazer uma moção para ele, porque é brincadeira. O cara é meu Deus do céu, é um herói. Aguentar aquela obra ali nas costas dele ali. Seu voto, vereador. Sou favorável ao pedido de informação. Senhor presidente, eu acho muito interessante a fala do vereador Fernando. Eu queria que ele tivesse essa mesma veemência, né, para cobrar o governo do Estado, inclusive de um pedido do vereador Valmir aqui, que já é um pedido de todos os vereadores, do problema que nós temos ali na rodovia Dom Pedro, na entrada do 1º de Maio. Eu queria que o senhor tivesse essa força, essa gana também de cobrar, porque ali, na verdade, é uma área do município. A parceria foi feita também com a questão do terreno, e, obviamente, eu não entendo o que vocês querem. Se não faz, reclama. Se faz, reclama. Agora, eleição no Brasil, meu amigo, tem de 2 em 2 anos. Então, que se pare todos os movimentos. Vai trabalhar só 2 anos. Não pode fazer nada no ano de eleição municipal e nem no ano de eleição estadual e federal. Esse ano não é eleição municipal, Fernando. É eleição estadual e federal. Então, não vamos ficar aqui criando essa celeumazinha boba, não, que isso aí não cola mais não, tá certo? Só contrário ao pedido, até porque tem que ser feito esse pedido para o Estado. A obra é do Estado. Eu só queria fazer um comentário aqui. Quando você fala em obra, se fala também em placas da obra. Naquela placa que existe, naquela obra, pelo que eu sei, eu vi várias vezes, é em parceria com a prefeitura. Então não pode culpar somente o Estado. Eu acho que a prefeitura também é corresponsável. Então, quer dizer, eu acho que o pedido do Valmir, ele tem que ser aprovado, porque a responsabilidade é da nossa municipalidade também. Então, meu voto é favorável. Bom, como eu voto só em caso de desempate, eu gostaria também de justificar meu voto. E, como já foi dito, eu acompanhei esse processo, tive junto ao presidente do Tribunal de Justiça para apurar esse fato e gostaria de prestar algumas informações. Primeiramente, eu gostaria até de pontuar, na época eu me posicionei contrário à construção do anexo aqui no centro da cidade. Nós já temos o centro adensado e foi um erro para mim do governo do Estado condicionar na época que a construção do fórum só poderia ser feita aqui em cima do jardim do fórum, adensando mais ainda o centro que já está lotado. Essa obra, Fernando, nós tivemos a resposta apenas no ano passado de que o governo do Estado iria abandonar esse esqueleto de concreto e agora diz que vai construir lá no terreno da Fapija. Então, até o ano passado, não se fazia nada porque esperava-se que o governo do Estado terminasse a obra. Agora que o governo do Estado, de fato, abandonou essa obra e diz que vai construir no terreno da antiga Fapija, que a prefeitura está com esse pepino ou com esse elefante branco na mão. Então, infelizmente, a gente está sofrendo, sim, esse descaso. E só para fechar, Edgar, esse foi um programa que o governo do Estado fez em parceria com 19 prefeituras. Em nenhuma dessas 19 cidades o fórum foi construído. Essa parceria do governo do Estado em todas as cidades não deu certo, até que o Tribunal de Justiça pegou essas obras para terminar. Se caso for empatado, eu voto contrário ao pedido, porque, de fato, esse pedido tem que ser direcionado hoje ao Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, que é o órgão estadual, não é a prefeitura que tem condição de responder isso. Senhor presidente, eu quero justificar o meu voto contrário exatamente pelas explicações que o senhor deu. Nós estamos no ano eleitoral, nós estamos mesmo, mas então eu vou dizer para o prefeito o seguinte: politicamente o senhor está errado, porque o senhor cercou agora para ajudar o governo do Estado, porque o erro é do governo do Estado, do PSDB, que em 19 cidades não cumpriu a realização de todas as obras com a prefeitura, com a parceria que fez na construção de fóruns. Nós já tivemos vários debates, não são 3 anos, vereador Fernando Ramos, são 7 anos de obra, 7 anos de obra. O senhor devia prestar mais atenção no tempo de prazo também que nós temos aqui. 7 anos. Quando é do Partido dos Trabalhadores, é pau, é ruindade, é isso, não sei o quê. Quando é do PSDB, você esconde. Essa é uma obra do governo do Estado, com parceria com a Prefeitura de Jacareí. São 19 prefeituras abandonadas, com esqueletos, que não foram feitos os fóruns. Infelizmente,
os funcionários do fórum trabalham de forma horrorosa, com problemas, e os advogados também, assim como os juízes. Por isso, eu sou contrária. Mais alguém gostaria de justificar o voto? Senhor presidente, é muito relativo. Vossa Excelência até acompanhou bastante e tem bastante informações. O senhor fez reunião no Tribunal de Justiça. O vereador Fernando também foi bem feliz na fala. Eu acho que todo mundo tem sua parcela. O vereador Valmir procede realmente o pedido de informação. Na verdade, essas parcerias, às vezes, não dão certo por N motivos que não adianta culpar um. Parceria sempre é mais de um. Então, é difícil falar, é aquele que falhou. Então, é muito complicado e relativo. Então, houve falhas nas parcerias e houve os problemas. O Tribunal de Justiça está assumindo a obra e ela deve concluir a obra aqui, como em outras cidades. Então, eu sou favorável, sim, ao pedido de informação, porque também a prefeitura tem a parcela dela, não é só um. Parceria é mais de um e não adianta querer culpar um só. Meu voto é favorável ao pedido. Presidente, mas assim, o número 19 parcerias, 19 cidades, é uma coisa, uma ou outra, até você vai procurar o culpado, né? Porque parceria eu sei que tem falha dos dois lados, ou que seja mais de duas parcerias. Mas eu acho que 19 já não tem muito o que conversar, e o dinheiro que foi gasto, né, nesses 7 anos nessa obra, que o dinheiro que ficou perdido, né, se perdeu aí para construir em outro lugar, já que fala em outras coisas, de hospital, moradia, né, principalmente hoje o assunto que saiu aqui, moradia, né, então o governo está meio perdido aí nesse assunto aí. Desculpa, pode falar, fica à vontade. Meu voto é contrário. Nobre presidente, na verdade, essa construção aí do anexo do fórum é uma vergonha para a nossa cidade. Mas, como Vossa Senhoria disse, que já existe 19 municípios passando pelo mesmo problema. E a gente sabe, Maurício, que todos os convênios que é feito entre o Estado e o município, para a construção, seja qual for que seja a obra, tem a contrapartida do município. Agora, eu pergunto uma coisa. Eu fiz vários loteamentos populares, o que eu levo de porrada não está escrito. O que eu levo de pancada não está escrito. Pelo Ministério Público e Poder Judiciário. Eu pergunto, será que o Poder Judiciário entrou com alguma ação em relação às empreiteiras e o caramba, para poder apurar irregularidades? Onde foi esse dinheiro despendido nessas obras? Você entendeu como é que é? Tem outra coisa. Vereador, seu voto. Mediante os expostos que vocês colocaram, que esse tipo de informação tem que ser encaminhado para o Estado e não para o município, eu sou compelido a votar contrário a esse pedido de informação. Mas prometendo que faremos um para o Estado. Viu, Maurício? Por favor, você faz isso? Que você Pedido é autor de informação em votação. Os vereadores tá okay, forem favoráveis, permaneçam na comissão, e os contrários se manifestam. Para não morrer o pedido de informação. Nobre vereador, o senhor falou, mas não votou. Eu sou contrário a esse pedido de informação, porque não vamos fazer para o Estado. Pedido de informação rejeitado por 8 votos contrários. Vamos fazer para o Estado. Pedido de informação 673 refere-se aos profissionais contratados que atuarem no município pelo programa Mais Médicos. Autor, vereador Maurício Raca. Senhor presidente, também já gostaria de responder, até porque esse programa, ele vem em boa hora, é um programa muito importante do nosso ex-ministro Padilha, que contemplou a cidade aí com 42 médicos. Isso vai ser uma revolução na cidade, porque os programas de saúde da família terão um atendimento pleno aí. Não vai dar tempo de eu falar todos os lugares, mas vou responder as principais perguntas. Como eu disse, são 42 médicos, e eles estavam, sim, hospedados para um treinamento no Hotel Piazza. Durante 15 dias foi bancado pela municipalidade, porque o treinamento era de interesse do município. Se hoje tem alguém lá, é por conta própria, então não dá para a gente responder, tá certo? E só 2 estão atualmente exercendo a função diretamente. Portanto, sou contrário ao pedido. Pedido de informação em votação, vereadores favoráveis. Gente, só para justificar o voto,
Eu fiz esse pedido de informação porque saiu no boletim oficial que a prefeitura gastaria R$45 mil com o hotel. Parece que o vereador só se enganou, é no Hotel Palace, viu, Arildo? Você falou, parece que falou Piazza. Falaram para mim que você falou. Não, é lógico. Não. Falou sim, falei? Não, eu sei que foi um engano. Mas, não, tranquilo. Mas o que eu quero dizer é que são R$45 mil que foram gastos com esse hotel por 15 dias. A prefeitura pagou. Agora, minha pergunta foi, quantos médicos se hospedaram nesse hotel? Agora, pelo que eu estou percebendo, parece que não é hospedagem, sim treinamento. Eles ficaram hospedados lá no hotel porque gastou R$45 mil. E é isso que eu queria saber exatamente, quantos médicos ficaram no hotel e que se ficaram hospedados, para que tenha, para justificar esse gasto de R$45 mil em 15 dias. Essa é a minha pergunta. Meu voto é favorável. Senhor presidente, vê que algumas perguntas não constam aqui do pedido de informação, mas não tem problema, porque a gente tem que enaltecer o programa Mais Médicos do governo federal, da presidente Dilma, do ex-ministro Padilha, que idealizou esse grande programa no país. Lá atrás, nós ouvíamos uma fala aqui que faltavam médicos, o governo do estado não se mobilizou para isso, a gente sabe que é um grande problema que nós temos, o governo federal começou a auxiliar o município, trouxe 2, agora mais 40, e vamos lembrar, 45 mil para um treinamento, para 42 pessoas, o que é necessário, porque são pessoas que não conhecem a política municipal de saúde e precisam se apropriar. As normas sanitárias, todas já estão postas. Agora tem que conhecer um pouquinho mais a realidade para poder distribuir dentro do nosso perímetro aqui, do município. E eu quero ressaltar, para finalizar, tudo está dentro da legalidade, tudo dentro das diretrizes do programa Mais Médico, não tem nada fora da lei. Tudo isso que está sendo gasto está dentro da legalidade. Por isso eu sou contrário ao pedido de informação. Senhor presidente, para justificar o voto também, eu até quero parabenizar o programa Mais Médico, né? E até conversei com umas cubanas esses dias atrás, né? Enfim, elas estão muito felizes e a gente percebe que estão empenhadas em colaborar com o nosso município. É pertinente o pedido de informação do vereador Maurício Rá, quero parabenizar o vereador, mas também que o povo fique ciente que os médicos cubanos que estão vindo para cá, eles não são cirurgiões, né? Eles não vão fazer cirurgia, entendeu? São clínicos gerais, tá? Então, o que acontece? E a fila de cirurgia está muito grande. Então, também era bom se trouxesse aqui para a nossa cidade médicos especialistas também, né, que pudessem desafogar a fila de cirurgia. Meu voto é favorável. Presidente, só para informar o vereador Fernando que esses médicos estão vindo para o programa de saúde da família. Então, aí os pacientes, no caso, aí, se precisarem, serão indicados para a cirurgia, que aí é outro encaminhamento. Não é para o programa Saúde da Família, isso os 42 médicos. Clínico, ginecologista e pediatra, né, que eles são generalistas. Então, aí é outra cirurgia, né, que essa fila está andando devagar, alguma coisa, é outra situação. Meu voto aqui eu sou contrário. Senhor presidente, quero só dizer o seguinte, eu sou favorável aos Mais Médicos, a população tem que ser bem atendida, com um profissional bem treinado, um lugar bom para que os médicos sejam treinados. Quem for contra o Mais Médico, vota contra. Por que não votou contra aqui? Votasse contra. Eu quero mais médico para a minha cidade, a saúde é prioridade de qualquer pessoa. O ser humano tem que ser bem tratado pelos médicos. E esse é um programa que não é para médico estrangeiro. Qualquer médico brasileiro pode se inscrever no programa Mais Médicos. 41 médicos. Nós fizemos vários concursos e nenhum médico esteve. É para atendimento básico. Não é é generalista, médico generalista, está no contrato, está no boletim oficial, não é possível um negócio desse. Eu sou favorável aos mais médicos, quero mais médico na minha cidade, quero que a população seja melhor atendida assim nas unidades básicas de saúde, porque quando você tem prevenção, você não tem doença, por isso eu sou contra esse pedido de informação. Senhor presidente, só justificando o voto, eu quero parabenizar
parabenizar a Prefeitura por ter conseguido mais 42 médicos para a cidade de Jacareí. Indiferente de que área ele vai atuar ou não, são mais 42 médicos. Qual cidade não quer ter mais 42 médicos? Então, é muito bom chegar mais médicos para a cidade. É claro que existem outras especialidades que precisam na cidade, iremos lutar sim para que elas cheguem até a cidade. Mas a cidade tem que entender o seguinte, a população, mais 42 médicos são 42 médicos. Isso vai melhorar e muito a cidade de Jacareí. Agora, quanto ao pedido de informação, ele, por ser formulado de uma forma que não foi bem explicado, eu sou contrário ao pedido. Nobre presidente, eu quero dizer a Vossa Senhoria que esse pedido de informação hoje está envolvendo o assunto mais polêmico da nossa cidade e do Brasil, porque a saúde está ruim, não só de Jacareí, mas boa parte do nosso querido Brasil. E o pedido de informação do Maurício, ele foi bem formulado, mas falta um item, o qual a Vossa Senhoria não colocou, que quais são as especialidades desses médicos? Especialidades. Porque, assim, nós estamos numa carência muito grande de especialistas em Jacareí. E nós não temos especialistas. Você entendeu como é que é? Aí eu acho que é importante trazer especialista para a nossa cidade. Porque, até fazer um desabafo aqui, eu tenho um filho de 38 anos, sentado no sofá, há mais de um ano, faz exame direto e reto, passa por neurocirurgiões, neurologista, e não descobre que o meu filho tem. Eu sou obrigado a pagar consulta de 600, 700, 800 pau lá fora, para poder tentar descobrir o que o meu filho tem. Então, o que nós precisamos de hoje, não é do clínico geral, é de especialistas. Você entendeu como é que é? Estruturas para fazer exames laboratoriais na nossa cidade, que nós estamos carentes. Tem que ir para São José, para Taubaté, Pinda, São Paulo e de outros cantos mais. Então, portanto, tudo desse item que está faltando para abrilhantar o mapa de informação, eu sou compelido a votar contra. Senhor presidente, tendo em vista que poderia estar acrescentando mais algumas perguntas no pedido de informação, eu retiro ele e eu reformulo na semana. Reformulo não, eu acrescento mais algumas coisas no pedido de informação. Então está retirado. O pedido não está deliberado porque foi retirado pela autoria. Pedido de informação 675 refere-se à mudança do campo de futebol de Pedreira no Parque Meia Lua. Autor, vereador Valmir. Existe área pré-estabelecida para a transferência do referido campo de futebol? 1.1. Em caso positivo, informar o local. Senhor presidente, gostaria de prestar aí, justificando meu voto, prestar as informações que o vereador pediu. Eu estou acompanhando esse processo da mudança desse campo desde o ano passado. Inclusive, tive 2 reuniões com o prefeito Hamilton. Numa terceira, nós marcamos e estivemos em 3 áreas do Parque Meia Lua, vendo 3 áreas possíveis para ser construído esse campo. Também estive em reunião com os dirigentes de futebol, aos quais é muito importante esse assunto. Estou acompanhando. Vou falar um pouquinho mais desse assunto no tema livre, mas eu gostaria de fazer a justificativa do meu voto. Estivemos na BASF, eu e o prefeito Hamilton, conversando com o responsável. A BASF é uma empresa alemã, e há uma intenção da BASF de fazer essa parceria com a Prefeitura Municipal de Jacareí em 3 aspectos: concessão, aluguel ou através de impostos. Então, estamos aguardando aí o retorno deles e eu estou acompanhando mais 2 áreas a quais possamos ser verificada a possibilidade de fazer essa transferência desse campo. Então, eu estou muito a par desse processo, estou sempre conversando com o prefeito. Inclusive, o secretário de Desenvolvimento Econômico e Esporte está conosco nesse procedimento. Seu voto? Contrário. Presidente, estive no Parque Meia Lua, que eu também apito jogo no Parque Meia Lua lá, né? E eles estão preocupados, porque vai ficar longe para ele, inclusive, e não sabe se tem um local. Nós tivemos reuniões com o secretário da Infra, o Manuel e o Pelé, tivemos lá, e até hoje não teve resultado nenhum. E estão preocupados porque se a Avenida dos Migantes passar no campo, o povo vai ficar sem campo de futebol.
E lá não é um time só do parque, são 6 times que disputam lá, e fora o bairro da cidade que disputa também lá. A preocupação é essa, por isso que eles mandaram eu fazer o pedido de informação. Senhor presidente, eu quero só esclarecer esse pedido de informação, porque nós sabemos que a transferência do campo se dará diante de um recurso do PAC 2 que vem para o asfaltamento da Avenida dos Imigrantes. Então, quer dizer, uma benfeitoria que a população pediu há muito tempo, que é esse asfaltamento, vai prejudicar, obviamente, a questão do campo. Mas está tendo muito bom senso, e o vereador Zé Francisco sabe, eu já estive lá, ele também correu atrás disso daí, de algumas alternativas, passamos para o prefeito, para a gente poder fazer essa alteração. Então, isso é trabalhar de forma correta, isso é buscar alternativas, e não chegar para a população, não, vocês estão preocupados, eu também estou. Preocupado todo mundo está, todo mundo sabe que o esporte é importante, o lazer é importante para a sociedade. Então, eu sou contrário ao pedido de informação. Senhor presidente, só justificando o voto, eu também tenho acompanhado essa luta do pessoal lá do Parque Meia Lua, e como o Zé Francisco já falou, está sendo analisada 3 áreas para a construção do novo campo. Ou talvez até aderir um campo onde já está pronto. Tá? O prefeito se comprometeu a construir um novo campo para o pessoal do Penha-Lua. E a gente tem feito reuniões constantes com o pessoal do futebol, e eles estão conscientes que o prefeito não deixará eles na mão. Então, a gente temos que analisar assim com carinho, mas também e ter a consciência que vai ser realizado. Tá certo? Então, eu sou contrário. Senhor presidente, acho que o vereador Valmir está certo. É pertinente a pergunta dele, né? E a gente está aqui esclarecendo. Lógico que a comunidade lá, ela não está longe de saber o que está acontecendo. Eu também acompanho, porque tem muitos amigos lá, e na época me procuraram. Lembrando até que a sugestão da negociação com a empresa lá, BASF, antiga Henkel, eu obtive numa conversa com alguns trabalhadores lá da Henkel, que parece que eles não tinham muito interesse naquela área. Mas, tendo em vista que nós temos lá o vereador Zé Francisco, eu fiz questão de passar essa informação para ele, para o prefeito, e essa negociação ela está acontecendo. E o pessoal do Parque Meia Lua sabe disso, né? E existe também uma outra possibilidade de um outro campo lá, que era o famoso campo da Madervale. Então, existem alternativas que estão sendo estudadas. Quer dizer, não adianta, não basta eu saber só se tem ou não tem. A gente tem que fazer alguma coisa prática. E isso o Zé Francisco está fazendo lá com muita propriedade. E nós temos certeza que a população do Parque Meia Lua, os praticantes de futebol, não vão ficar na mão. Podem ter certeza disso. Sou contrário ao pedido. Pedido de informação em votação, os vereadores... Senhor presidente, só uma colocação bem rápida. Sempre eu digo que é pertinente os pedidos de informação justamente para poder atender as dúvidas da população. O vereador Arildo foi muito feliz também na fala aqui, muito jóia, o Paulinho, enfim. Mas existe realmente dúvidas em relação às pessoas que estão lá. Quem gosta de futebol quer ver a possibilidade de ter um campo. E se esses questionamentos chegam para o vereador Valmir, ele tem que ter um documento ou alguma coisa para falar para essas pessoas. É só isso que ele quer. E o que é mais interessante, está sendo feita a negociação? Ótimo. Tem que só dar um documento para o vereador falando que está tendo algumas alternativas, e ele vai mostrar para a população que questionar ele é só isso. Meu voto é favorável. Pedido Nobre presidente, na verdade é assim. É claro que o campo de futebol é muito importante na comunidade. A comunidade tem que ter uma área de lazer para poder praticar esporte. O esporte, para mim, é um dos requisitos mais importantes na formação do adolescente, na sua fase dos 13, 14, 15, 16 anos, 17 anos. Tá? Então, é o seguinte, mas também aqui fala-se na continuação da Avenida dos Imigrantes, que é uma obra importantíssima também para o bairro e para a comunidade. Nós não podemos negar isso. Em relação à área que agora foi colocada, a área da Madervale, a prefeitura tem meios de fazer desapropriação. Você entendeu como é que é? Ela tem esse poder garantido pela Confederação. Só ela que tem. Tá? Então, ela fazendo essa desapropriação, logicamente, ela vai ter que pagar o valor de mercado. Mas
lógico que existe uma negociação e o valor de mercado, logicamente, cai, porque passa a não ser uma desapropriação. Você entende? Então, na verdade, fruto dessas colocações que eu ouvi e coloquei, eu sou compelido a apenas não votar favorável, mas dizendo que o município tem que ter critérios de avaliação em relação a essa questão. Pedido de informação em votação. Vereadores favoráveis permaneçam na comissão e os contrários se manifestem. Pedido de informação rejeitado por 8 votos contrários.